A cama que ela deita, eu queria ser. Já viraram? Por nada? Tá fácil assim? Ué? O caramão começou a cantar? Como assim, bicho? E já viraram a cadeira? Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Eu tenho aqui uma mensagem do nosso seguidor, nosso inscrito no canal, eu vou ler pra vocês. É o Teslivers Games Plays, diz assim, ó: Leandro, rapaz, por favor, analise a voz do menino que cantou no The Voice Kids 2023, Wellington Pedro. Nunca ouvi uma voz assim de um garoto, meu Deus, é um fenômeno. Muito obrigado pelo pedido, mas já vou responder, você não ouviu porque você começou a escutar a música nos anos 90. Lá atrás tinha a galera que cantava assim. E é óbvio, a gente vai fazer uma análise vocal hoje do Wellington. Pra quem tá chegando agora, isso aqui é um canal de técnica vocal, a gente aprende a cantar analisando os cantores. Isso aqui não é um julgamento e nem um canal de crítica, é de análises vocais com foco no aprendizado. Vamos lá, vamos analisar o menino. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, teu comentário, me chama de lindão e compartilha esse vídeo, vamos fortalecer a nossa galera. Pra quem quer aprender a cantar bonito, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! A Base do Canto agora vem com um bônus Close Friends e você pode tirar as suas dúvidas comigo de 15 em 15 dias. Esse bônus vai acabar, hein? Então corre lá, gente, porque a gente sabe como é importante um curso que a gente consiga tirar as nossas dúvidas. Então faz um corre aí e vamos pra frente. Vamos lá então, galera, de Pedro Wellington cantando lá no The Voice. Vamos comentar. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da mais. Cara, ele tem um comportamento que lembra o comportamento, lembra a galera aí do Duque Dalvan, pessoal bem da antiga. Embora ele jogue um pouco mais nesse eu queria ter, quase que enforcando lá a língua e glote. Eu queria ter, eu queria. Bicho, calma lá, gente. Eu queria ser. Tem um solucinho, né? Eu queria ser. Que a galera da época fazia mesmo isso aí. O homem que ela ama e ganha. Agora a Isa virou. Agora esse menino vai ser sucesso. A parada é o seguinte, gente. Tem uma galera falando que essa voz foi dublada. Ela realmente não parece ser ao vivo. E a gente sabe que a maioria dos programas hoje de calouro segue essa parada de a voz gravada, a voz editada. Porém, eu não acredito que ele tenha dublado. Eu acredito que se houve alguma edição, foi pós. Foi na hora de, puxa vida, cara, vamos arrumar isso aqui, tenha feito um overdub, que é gravar a voz em cima do que se cantou. Porque parece que realmente a postura dele não conversa com o que está acontecendo aqui. Vocês podem olhar o vídeo aí na íntegra, porque eu quero analisar dele outras coisas. Gente, ficar analisando The Voice, eu não sei como é que tem professor, cara, que não se liga nisso, bicho. Você tem que ter compromisso com o seu público, mano. Analisar uma mentira. Cara, isso aqui não é voz real, gente. Isso aqui não é voz real. Tá na cara que não é. Sofreu 1 zilhão de edições. E o The Voice, ele é feito pra isso mesmo. Pra Mumuzinho fazer um sorrisinho bonitinho. Pra Isa aí com o seu look. Pra galera. É isso, cara. O The Voice não é um lugar pra exaltar cantores. Parem de se iludir com isso. Então a gente quer analisar ele. Vamos lá? Vamos ver esse ao vivo do menino aqui.
gente já sabe que ele toca bem a sanfona, hein? É, competente. De que não adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Ó, aqui a gente já vê a voz dele real, tá? E aí, bicho, o que que acontece? É o grande problema pra você que tá pensando em ir no The Voice. Deixa eu te dar um conselho pra você que quer ir em shows de calouros. Só vá pra lá depois que você tiver o seu feed, as suas redes sociais recheadas de músicas cantadas ao vivo. A galera tem que conhecer a sua voz real. Porque senão uma hora, cara, você vai sofrer as críticas do show, a galera vai começar a pegar no teu pé. A galera da voz tá em toda parte hoje, mano. Tá em toda parte. A galera da voz é o fã. É o fã que tá lá no show, mas ele cansou, cara, de ter qualquer entrega. E aqui vai ter gente que vai dizer, né, mas a voz tá diferente. Não tá. Essa aqui é a voz real dele, tá sem edição. Não adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Áreas fortes do meu coração, tá pro meu sertão. Deixa eu ver que data é isso, mano. Isso aqui faz 9 meses, tá? Voltar pelas madrugadas, quando passará, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Esse áudio da câmera tá cheio de distrações, tá? Alguém amador mesmo filmou, tá tudo certo. É importante fazer os seus vídeos, fazer os seus conteúdos, tem que fazer. Mas tem muita distração. Mas a gente já vê que ele não é um cara desafinado, tá? Existem alguns detalhes que de repente tá acontecendo por ele estar tocando. Eu voando, botando estadão, saia galopar e vou escutando um carro, não sabia cantar. Muito barulho, cara. Essa carreta aí que vocês viram, pô, o cara cantando aqui no celular, o celular dá uma filtrada e pega a voz dele, caça a voz dele. Imagina ele nesse ambiente, ele tá tocando, eu sabia cantando, aqueles freios de carreta, mano, chegando ali. Pô, é muita distração pro moleque, cara. Olha isso aqui. Não saia galopar e vou escutando um carro, não sabia cantando no Jequitibá. Ele é afinado, galera. Ele é realmente afinado. E vou arrependido por ter te deixado essa nova vida aqui na cidade. E quando saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer. Ele tá na frente de uma BR. Sensacional, cara. Que legal. Vamos ouvir ele mais detalhado aqui, cara. Que aqui eu acho que ele tá num programa ou numa rádio e a gente vai conseguir ouvir melhor. Sem distração. Mafra não é aqui perto, não? Mafra é aqui perto. Eu queria ser. Agora sim! Agora é aqui, ó. Ô, Mumuzinho. Mumuzinho é parceiro, vou falar com ele já direto, tá? É aqui, jovem, ó, Mumuzinho, quando você ouve vozes reais, ó. Ó, Leandro, The Voice da galera da voz, ó. Ia ser a cama que ela tem. Eu queria ser seu primeiro amor. Tem uma falhazinha, vocês viram? Isso não é uma coisa tão incomum, tá? Eu já vi em vários cantores isso acontecendo. Ó, vou voltar um pouco. Ia ser seu primeiro amor. Mas ele fez funcionar muito bem essa cromática, esse cromatismo, que a galera que é acostumada só a ouvir música de TikTok aí, se cuida porque vocês estão drogando os ouvidos de vocês não vão mais se familiarizar com esse som. Aí você começa a achar essa música chata, e não é que a música é chata, é que o seu ouvido não tem mais a capacidade de compreender isso. Ele fez o cromatismo bem direitinho, ó. Queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro e encostar no rosto da mais linda flor. Cara, venho muito bem
muito bem afinado. Ele se perde um pouco no instrumento. Ele deve ser um moleque, tá? Eu acredito que ele tem uns 16 anos, vamos combinar. É um menino, cara, tá nascendo agora. Isso aqui é um potencial de um bicho, de um artista, cara, ó, top A, nível máximo. E é o que eu sonho pra esse menino, viu? Que ele estude um pouquinho mais. Por quê? Tem a parada do vibrato, essa falhazinha que vocês enxergam é porque ele aprendeu a fazer um vibrato com corte de ar. Eu queria ser... Vocês já viram essa técnica? O próprio Dalvan usava. Ao invés de fazer o vibrato tonal ou com o impulso do diafragma, mudando a intensidade, ele faz com um corte de ar. E isso é um pouco ruim, tá? Prejudica um pouquinho. Tem vários cantores sertanejos que depois de 50 não cantaram mais, porque isso é ruim. Se você for falar com fono, é prejudicial você ficar o dia todo assim, ó. E esse tipo de vibrato causa a mesma fadiga, um pouquinho menor, mas é o mesmo tipo de fadiga que causa isso. Por favor, galera que estude, galera que consulta o fono, me ajudem, gente, porque às vezes eu falo uns negócios aqui e a galera vem, agora falou bobagem. Pô, gente, quando eu falo bobagem, eu mesmo dou risada e falo pra vocês, ó, isso aqui foi bobagem, isso aqui foi brincadeira. Agora isso aqui é sério, ele faz, eu queria ser... É um vibrato reproduzido, cara, com uma soprosidade muito demais, tá? Tem que ser menos, é isso. Porque ele é afinadíssimo, cara. A mais linda flor. ele tá ali tocando ali, tem o espírito do... tem o espírito dando tapa na mão dele ali, cara. Queria ser o homem que ela... Ele é afinado, gente, tá? A questão da estética, vamos falar da estética, tá? Vamos parar de desenvolver preconceito musical. Eu não tenho preconceito com o estilo musical. A estética dele é uma escolha dele. Porém, é uma escolha que não é legal. É bom ele mudar esse caminho. Eu queria ser... No timbre dele, obviamente, né? Meu timbre de cachorro velho que precisa se escorar em árvore pra latir vai ficar diferente. Mas no timbre dele, é esse folgadinho que ele tá fazendo. Que se você pega, pode abrir aí o áudio original daquela música do Zezé, quando ele canta o primeiro áudio, tá? Primeira gravação. Não paro de rolar na cama. Você vai ver que o Zezé nessa época fazia a mesma coisa. E já nem trabalho mais direito. Só que com o timbre do Zezé, com um timbre bonito, não... Brincadeira, gente, tá? Não existe timbre feio. Todo timbre é bonito. E abraço apertado. Vocês viram o que aconteceu aqui? Mesma parada, mano. Ganha seus beijos e abraço apertado. Cuidado. Na face da terra. A afinação dele é sensacional, cara. Vamos bater palma pra afinação desse menino. Eu sou tão pequeno, sou menos que nada, sou um pobre coitado. Cara, ele é canhoto, mano. Agora que eu vi. Por isso que eu tava estranhando. Quando ele faz o solo que tá subindo a nota, a mão dele tá indo pra trás, bicho. Agora deu um... Eu digo, como assim a nota pra baixo? Agora que eu percebi, cara. E não é a câmera ao contrário, porque tá escrito ali no papel ali, azul, diário, tá tudo certo. Mulher Maravilha, modelo do mundo, é uma pirâmide de muito sucesso para ele é afinado. o mundo inteiro. É velo cantando, caiu cantando os braços. Para Deus eu peço. Aí agora a pergunta é o seguinte: essa afinação aqui condiz com o que nós vimos lá no The Voice? Condiz.
Porém, a dinâmica da voz dele tá diferente lá e eu posso arriscar a dar a minha opinião aqui. Eu sei que eu posso até me incomodar, tá? Mas é quase certo, bicho, que a galera quis corrigir essas falhas, esses cortes, e de repente editaram depois por causa disso. E aí, cara, na edição realmente você vai comparar o comportamento dele no palco com o que tá sendo produzido ali, parece que não conversa, cara. Parece que não conversa. Então tem esses cuidados que tem que tomar. O menino é sensacional, quero palmas pra ele antes da gente continuar. Palmas aí pro Wellington, deixa eu abrir aqui a imagem dele. Palmas, Wellington. É isso aqui, cara. Voz real. Eu viro a cadeira pra você hoje, com a voz real que eu ouvi. Porém, eu tenho algumas coisas a pontuar. Você tem uma postura vocal que pode te trazer prejuízos vocais lá na frente. A técnica vocal não é só para ensinar a galera a cantar. Tem alunos que estudam comigo, cara, que eles cantam desde moleque. O que eles estão fazendo lá é estruturando o corpo, preparando para poder cantar até os 50, até os 60, até os 70, sem ficar dando desculpas. 50 shows por mês. Lógico, você vai estar com 75 anos, você não vai estar fazendo 50 shows por mês. Mas agora, cara, Tom Jones está cantando com 82 anos, ensinando muita molecada. Por quê? Cuidou, cara, cuidou da estrutura, se preparou. E é uma ignorância a galera dizer que a voz envelhece. A voz não envelhece. A voz, ela é produzida, logo ela não existe. O que envelhece é o nosso corpo. Você falar que a voz envelhece é a mesma coisa que você falar que o canto envelhece. O canto não envelhece, quem envelhece é o cantor. Ah, mas não vai ficar a mesma coisa, cara. Então nós vamos ter que conversar com George Benson, vamos ter que conversar com Tom Jones, vamos ter que conversar com uma galera aí, tá? A técnica vocal preserva a voz. E é importante esse menino aprender isso agora, cara. Que o comportamento que ele tá levando... Pô, eu tenho TDAH, né? E às vezes entrega. Eu tenho déficit de atenção e às vezes entrega. Eu entro em outros assuntos, né? Mas voltei. A postura que esse menino tá tendo hoje pra cantar vai trazer problemas lá na frente, lá, cara, tá? Afinação ok, tá tudo certo. A estética não é uma estética que eu gosto, eu acho que não é uma escolha legal. E principalmente esse comportamento ao reproduzir os vibratos precisa mudar, beleza? Galera da voz, deixa aí o comentário, o like, vamos pra frente!